E o presidente Lula afirmou que o seu filho Lulinha não terá privilégios caso as investigações contra ele avancem. A declaração foi dada durante participação num podcast. Ontem, a gente lembra que o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou a abertura de um inquérito para investigar a suspeita de tráfico de influência envolvendo o filho do petista. Se meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. É o certo. Sabe? Será tratado. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe o que eu passei. Outra questão. Ele viveu dentro da minha casa o que eu passei. Ele sabe o que é um pai vendo com 5 filhos, vendo a televisão, chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Ele sabe que a minha mulher morreu por causa da desgraça da Lava Jato. Ele sabe. Então ele não tem o direito de errar. Ele sabe disso. Ele jura para mim todo dia. Jura pra mim, eu acredito nele. Ele está onde? Está na Espanha agora? Está morando lá. Ele jura todo dia. Se for julgado, ele virá para cá. Não vai ficar escondido, não. Alexandre Garcia, muito boa noite. Nessa fala do presidente Lula, teve até ato falho ali na resposta. E foi uma coincidência porque esse podcast ocorreu na sequência da notícia de que o ministro André Mendonça tinha autorizado ali a abertura de um inquérito justamente para investigar o Lulinha por tráfico de influência. O ato falho foi o vai se ferrar? Foi isso? Ou teve outro? Não, eu peguei esse. Foi esse que eu peguei mesmo, Alexandre. Eu sei que você gosta de pegar ali nas entrelinhas, eu também anotei essa. Então pegamos. E agora só faltou aquele menininho que aparece no canto da tela morrendo de rir. Porque tudo que a gente viu até agora é proteção ao filho. O filho está lá na Espanha, por exemplo. O repórter, o entrevistador, muito delicadamente perguntou: está na Espanha? Ele está morando lá. Por que ele está morando lá? Não gosta do Brasil? A Espanha faz muito calor nessa época, deve ser isso. Meu Deus do céu. E os sigilos e as proteções lá no INSS, com o Careca, né? Com a dona Luxinger. Né? Então, o que está acontecendo agora é que também se descobriu que ele fazia pressões lá no Ministério da Saúde com aqueles Schwendenberger, né? Parece que era o que andava de moto com a Dilma, depois foi para trabalhar no Palácio do Planalto, ele era o secretário executivo número 2 no Ministério da Saúde e tinha que abrir caminhos para tal de cannabis. Né? Então tem todos os ingredientes aí, desde cannabis até o Careca do INSS, e aí a Polícia Federal pediu, não foi o ministro André Mendonça que de repente tomou a iniciativa, não. A Polícia Federal é que está tocando o inquérito. Submeteu ao ministro André Mendonça uma série de indícios que levaram à decisão do ministro para vamos investigar. Se ele for tiver isento de qualquer crime, ok. Agora, a gente não adianta, a gente pode anotar, registrar a declaração do Lula, a afirmação dele, né? Só que depois é descumprido como tudo isso. Isso que o Augusto mostrou aí do plantio e a semeadura, né? E a colheita. É a maior cara de pau. Né? Por isso que precisava do menininho ali, um carimbo no cantinho da tela, menininho morrendo de rir de uma coisa dessas. Mas, enfim, temos aí, né, para inquietação do pai, o filho, embora estando lá nas terras de Dom Quixote, né, esteja à distância esperando as investigações. O Piotr, tem um ponto interessante aí dessa questão da investigação, que a Polícia Federal pediu a abertura desse inquérito, dessa investigação contra o filho do Lula, e, na verdade, tinha intenção de tirar das mãos do ministro André Mendonça. E aí apresentou esse relatório para o presidente do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o Fachin, mas como ele está de férias, quem está assumindo a presidência do Supremo é o ministro Alexandre de Moraes. O que fez o ministro Alexandre de Moraes? Em vez de enviar para o ministro André Mendonça, que já estava
ali com o caso da Operação Compliance Zero, que também abrange os mesmos personagens, ele disse o seguinte: não, vamos levar para sorteio. E aí a máquina mágica do Supremo Tribunal Federal o sorteou e o ministro relator foi André Mendonça, justamente para esse inquérito envolvendo o filho do Lula. Mas tem esse componente de que a Polícia Federal, de alguma forma, queria tirar das mãos do ministro André Mendonça essa investigação. Paula, por partes, acho que você trouxe aí um preâmbulo bom, mas, primeiro, por que a Polícia Federal estava tão interessada em tirar? Porque, aí vamos voltar, é uma terminologia técnica, mas vale a pena. A questão de um juiz prevento é um juiz que já está tratando de casos assemelhados, aquele caso ou casos assemelhados, né? Então não tem por que você mandar para um outro juiz. Era o André Mendonça. Mas a Polícia Federal, eu estou entendendo que neste momento, quando o delegado da polícia vai lá e pede autorização para ir adiante com uma investigação, isso deve ser uma comunicação institucional. É aí que entra a Polícia Federal política do Lula. Estou entendendo isso. Aí vamos remeter ao Supremo Tribunal Federal. Como a polícia reclamou que a Procuradoria-Geral da República tinha que parar o André Mendonça, como se a Procuradoria-Geral da República tivesse esse poder. Não, não tem, felizmente nesse caso. Aí vai lá para o ministro, que hoje é o presidente interino do Supremo, o Alexandre de Moraes, que obviamente não pode alegar ignorância. Ele sabe que é um caso de prevenção, ele sabe exatamente que já tem um juiz, um ministro, tratando de casos assemelhados ao Lulinha. O que ele faz? Não, vou mandar para a máquina do sorteio. A máquina do sorteio deu uma banana para o Alexandre, para a Polícia Federal e sorteou o próprio André Mendonça e o Lulinha vai continuar sendo investigado dentro do gabinete do ministro André Mendonça. Ponto. Há coisas no Brasil, né? Brasília tem OVNIs, aquelas coisas que tem lá, alguma coisa. Que bom, não sei se é isso ou não, mas felizmente tentaram fazer ali, contornar a justiça brasileira. A justiça brasileira não se permitiu contornar, vai ser investigado novamente, neste caso, pelo André Mendonça, porque a Polícia Federal chegou a dizer, não, mas isso não tem nada a ver com aquela operação sem desconto, aqui é uma outra coisa. Mas espera aí, envolve de novo o Careca do INSS, envolve de novo Lulinha e a Roberta Luxinger. Ué, por que vai investir outro juiz para investigar? É o mesmo. Mas a polícia tentou, o Alexandre de Moraes tentou, caiu no André Mendonça. E o Alexandre está tentando fazer isso aí, ele que avoca todos os casos. Sim, claro. Todos os casos caem com ele. Ou ele é sorteado. Aliás, ele assumiu o cargo de relator do inquérito do fim do mundo sem sorteio. Nem isso. É o seguinte, é disso que eles trataram no cafezinho. Boa. No cafezinho, claro. O Lula, ele sempre protege os filhos, protege desde o primeiro dia. O Lulinha, no último dia do segundo governo Lula, ele foi agraciado com um passaporte diplomático. Depois ele devolveu, foi obrigado a devolver, mas ele deu aquilo, sim. O Lula deu aquilo para o filho. Agora, vê se o cola essa última do Lula. Se todos os... Botar na conta da Lava Jato a morte da primeira mulher, é uma piada, né? Sim. De péssimo gosto. Porque se todos os parentes do Lula tivessem a saúde afetada pelo noticiário de que o chefe da família é ladrão, não sobraria um parente vivo. E toda hora aparece isso aí com fundadas razões. O Lula é ladrão. A família sabe disso. E vive muito bem graças a isso. Deixa eu trazer mais uma declaração do presidente nesse podcast em relação ao filho. Ele disse que o Lulinha está sendo usado como alvo de ataques justamente com o objetivo de atingi-lo politicamente. Esse meu filho, desde 2006, ele vem sendo utilizado em contraponto. Quem quer me atacar, começa atacando ele. Eu já ouvi várias histórias. Você deve ter ouvido. Hein? É dono disso, é dono daquilo. Eu vou te contar. Ele era dono de todos os gados da Friboi. Ele era dono de todos os gados da JBF. Ele era, sabe? Ele tinha carro de ouro. Tem mais trecho. O petista também não explicou o motivo de manter sigilos de 100 anos durante o seu governo, mesmo no caso de informações sobre gastos envolvendo a primeira-dama, Janja da Silva.
Qual a explicação de colocar sigilo em tudo? Não, eu vou te dar um material para você ler. Então, mas Depois por quê? você comentar. Deixa eu contar uma coisa para você. Primeiro, eu sou radicalmente contra sigilo de 100 anos. Então, Eu estou radicalmente contra sigilo de 20 anos. então Eu acho que deve ser sigilo só coisa de Estado, coisa de segurança nacional. ou coisa Tá? muito pessoal. Eu estou te dando, você vai receber a explicação, sabe, do que está acontecendo. A primeira coisa que nós tentamos fazer era mudar a lei, mas não é simples de mudar. Não, mas como que funciona isso? Por que se coloca sigilo? Hein? Por que se coloca sigilo em alguma coisa? Por que não deixar transparente seria melhor? Sabe quem criou a lei da transparência? Fomos nós. Então, mas por que não... O que te limita? Não é o que me limita, porque não sou eu que decido. Não? Isso nem chega na presidência. Quem que escolhe o que vai Isso ficar vai em para sigilo? CGU. Você tem órgão de governo, sabe, que apura essas Mas coisas. você não pode bater o pé e falar, não quero sigilo? Pode, se tiver uma coisa... Tá meio contraditório Meu isso aí, né? Deus Mas tem mais um do céu. trecho justamente sobre esse tema. O Lula disse que está à disposição dos jornalistas para responder aos questionamentos sobre sigilos. Se um jornalista pediu uma informação, sabe, Sobre que ele alguma acha coisa que está em sigilo. sabe, e o responsável negar para ele, pergunta para mim. O que eu vou dizer? Porque não há nada nesse mundo, nada que mereça ser de Você sigilo. concorda que ia ser muito, muito melhor para todos se todos os presidentes tivessem tudo transparente? Ó, esse gasto foi para cá, cartão corporativo gastei nisso. Tudo Ô, Vilela, eu não vou achar o número. Não, aqui, tudo bem. Mas eu vou te dar. Eu vou te a dar questão porque geral, é importante você saber. Tá. Sabe, hoje, aquilo que tem segredo de 20 anos, de 30 anos, nem merecia ter. E por que tem? É isso que eu não Sabe? entendo. Nem merecia ter. Tá? Mas eu vou te contar. Se alguém. Eu não vou mudar a lei. Tá? Não vou mudar a lei. Mas hoje eu fiz uma discussão sobre isso. Vou avisar publicamente aqui para os teus. Sabe? Por quem está assistindo. Para ver o seguinte: se alguém fizer uma pergunta e alguém dizer tem sigilo de 50 anos, tem de 20 anos ou tem de 30, se não for uma coisa que envolva menor, se não for uma coisa que não possa ser dito mesmo, que é segurança nacional, se não for, meu cara, pergunta para mim que eu vou lhe dizer. Estamos perguntando aqui, a revista Oeste está perguntando sobre os sigilos, presidente Lula, por exemplo, a agenda de visitas da primeira-dama Janja da Silva, que foi imposto sigilo, aí sobre o nome das pessoas que visitaram a primeira-dama, essa, por exemplo, é uma questão. Estamos perguntando formalmente. Exatamente, oficialmente. Outro também, o parecer da AGU que fundamentou o veto ao projeto de lei da dosimetria também foi colocado sigilo. Sim. A gente gostaria de saber mais detalhes. Podemos seguir na lista, não é, Ana? Pena que o jornalista não estava com esses... também. A visita não estava nem na agenda, essa. Pois é. Essa Vamos nem encaminhar agenda essas está. perguntas todas. Vamos, Ele a prometeu lista. publicamente. Eu quero saber se o jornalista recebeu, porque ele disse que ele ia mandar todas as justificativas para o jornalista, hein, Ana? Não, mas é o jornalista que ele autoriza, que ele quer apenas, né? Igual é o Animal Farm, de George Orwell, né? Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. Então, é só aquele que ele escolhe. Depende do jornalista. Eu senti falta de uma réplica ali, ainda sobre o filho, porque o Lula já disse que ele traria o filho de volta, que ele não salvaria o filho, que ele pressionaria o filho para que o filho fosse aberto, transparente, se houvesse alguma investigação. Agora ele já, né, não, se as investigações se aprofundarem, é sempre, né, um passo à frente, mas ele disse lá atrás que não, que se houver alguma investigação sobre o meu filho, eu falo para ele, vem para cá e ele vai ter que esclarecer tudo e transparência. Agora, você pega a administração do presidente Jair Bolsonaro, você vê o escrutínio, por que isso, por que aquilo, os filhos... Não, ninguém quer saber por que o Lulinha está morando na Espanha. Por quê? O que ele faz lá? Nós não estamos falando, né, do filho de um senador, nós estamos falando do filho do presidente da República.
filho do presidente da República. Então, a gente vê que não há transparência nisso, não há transparência no sigilo de 100 anos. E aí, fica por isso mesmo, ele fica com ele se empurra com a barriga, né, para a gente falar uma linguagem bem informal, se empurra com a barriga ali, tentando. O jornalista ali, né, o podcast, o Vilela até fez uma pressão, mas se o senhor, né, por que o senhor não levanta? Não, se um jornalista estamos pedir. Então, Paula, eu reforço as suas palavras. Nós, jornalistas da Revista Oeste, estamos pedindo que abra o sigilo de 100 anos. Presidente Lula. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.